E aí galera, tudo bem com vocês? Tava com saudade de vir aqui no canal para conversar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Thaísa Barreto e aqui no canal do YouTube Surtando Advogando falamos sobre direito do trabalho, direito previdenciário e sobre a advocacia. Os vídeos normalmente aqui no canal estão separados por assuntos em playlists, então vai lá na página principal para fazer uma maratona, beleza? Se você não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve aqui embaixo, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. E por favor, eu não posso deixar de mendigar, na verdade, dá aquele like, não custa nada, você só vai gastar um dedinho. E isso ajuda o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir o vídeo para outras pessoas. E, inclusive, isso é o que tem ajudado o canal a crescer. Gente, eu queria inclusive, são vários inclusive, na verdade meu vocabulário às vezes é muito repetitivo. Eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Sem vocês, o meu canal não estaria crescendo, que não é meu, na verdade é nosso, na verdade. Aqui no canal a gente tem trabalhado em cima da perspectiva de ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o direito do trabalho, sobre a advocacia e sobre direito previdenciário. Então eu queria agradecer demais a vocês, tá? Eu estava com uma meta de chegarmos a junho com 200 inscritos. Na verdade, já estamos com quase 250 e estamos ainda no mês de maio. Então, talvez, na verdade, surja a possibilidade de que até o final do ano a gente consiga atingir a meta de 1000 inscritos. Então, eu queria agradecer demais a vocês e pedir que, se vocês puderem, tá? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre esses assuntos, beleza? Gente, o que acontece? No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu comecei falando sobre duas situações. Uma, as dificuldades na advocacia que não te contam, tá? Porque muitas pessoas não vão falar sobre as dificuldades da profissão. É muito fácil você encontrar assim, ó, de vídeos falando sobre fórmulas de sucesso, mas não sobre a dificuldade que se enfrenta no dia a dia dentro de um tribunal. E isso faz parte do caminho. A gente não pode esquecer que para você alcançar o sucesso, na verdade, você tem que trilhar um longo caminho antes, de prazos perdidos, de cobranças, de lágrimas, de estresse, de várias coisas. E aí, nesse vídeo, inclusive, eu falei, tá, das dificuldades e dos obstáculos da advocacia que não contam pra você. Não foi com o intuito de forma nenhuma de fazer ninguém desistir da advocacia, foi muito mais com o intuito de ajudar as pessoas a colocarem o pé no chão, entendeu? E assimilarem aquilo que elas vão ter que aprender a lidar no dia a dia, tá? Inclusive, posteriormente, mais pra frente, não vai ser o próximo vídeo, mas mais pra frente, eu vou gravar um vídeo aqui no canal explicando por que eu gosto da advocacia, tá? Então isso é para ajudar vocês a entenderem como realmente funciona a profissão, porque aqui no canal do YouTube, como eu disse antes, o meu objetivo é ajudar as pessoas a entenderem sobre direito do trabalho, direito previdenciário e sobre a advocacia, o ônus e o bônus, na verdade. E esse vídeo de hoje é o vídeo parte 2, onde eu explico para vocês como eu fui parar no alemão em razão do estresse da advocacia, tá? E eu vou explicar para vocês 3 momentos de surtos que eu tive dentro da advocacia. Afinal, o nome do canal é Surtando Advogando. Vamos lá? Gente, quem me segue lá no meu Instagram, inclusive meu Instagram vai estar aqui embaixo, tá? Thaíse.Barreto, se eu não estou enganada, mas olha aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Vocês percebem nos stories, onde eu normalmente falo do meu dia a dia, que eu falo muito de cumprimento de prazo. E, gente, isso é uma coisa que deixa qualquer advogado estressado. Por quê? 5 horas da tarde, tem gente encerrando expediente, mas quem tem prazo como advogado, normalmente não encerra às 5 horas da tarde. Às vezes você tem que se estender até 10, 10 e meia, 11 horas da noite. Já assim aconteceu, não recomendo, mas já aconteceu de cumprir protocolo praticamente de meia-noite, porque o sistema é até meia-noite, entendeu? E é porque eu fico me balançando numa rede, bem que eu gostaria, na verdade, mas não, é porque, infelizmente, quando você tem prazo, você tem que cumprir ele naquele dia de qualquer forma, e você somatiza o cumprimento de prazo a outras atividades de advocacia,
que inclusive eu falei nesse vídeo no último vídeo que eu gravei aqui no canal. Se você quiser assistir, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, tá? Então muitas vezes acontece de você perder uma manhã inteira dentro do fórum e aí às vezes até se estender para tarde, aí chega no escritório, tem um cliente para atender e quando você termina tudo isso, você ainda vai cumprir prazo, entendeu? E sim, eu já surtei dentro da advocacia porque eu perdi prazo, isso já aconteceu. Eu advogo há muitos anos, na verdade, desde 2012 que eu advogo, e já aconteceu de num dia eu ter que cumprir 25 prazos e por muito estresse, cansaço visual, porque você passa o dia inteiro olhando para uma tela de computador, realmente eu não vi esse prazo, entendeu? E isso é uma coisa que deixa muito advogado surtado, estressado, com pressão lá em cima. Porque você passa o dia todinho pensando não apenas em como eu vou resolver o problema, mas como eu vou resolver o problema dentro do prazo, entendeu? Quando a gente fala de prazo, a gente sabe que existe o prazo próprio e o prazo impróprio. Qual a diferença da advocacia para a magistratura? O advogado, ele possui um prazo próprio, que é um prazo que, se não for cumprido, via de regra, pode gerar uma consequência jurídica dentro do processo. O prazo impróprio, que é o prazo do magistrado, via de regra, dentro de belas aspas, não gera um prejuízo dentro do processo. Por que eu estou dizendo dentro de aspas? Porque sim, obviamente um processo que se arrasta por anos por falta de uma decisão judicial tira a efetividade da tutela, né? Você que já está sofrendo uma lesão, essa lesão, em vez de ser sanada de forma rápida, ela se estende por anos a fio, entendeu? Mas essa é a diferença da advocacia para a magistratura, entre outras, obviamente. E aí, isso faz muito advogado ficar surtado. Isso, inclusive, pode destruir muitos relacionamentos amorosos. Então, quando você for decidir advogar, tome cuidado. Pense assim, mas eu quero manter meu relacionamento bem ou mal? Como eu vou gerir isso? Por quê, gente? Quando você tem um prazo, você vai ficar numa sexta-feira até 9 horas da noite cumprindo um prazo. Você vai ter, às vezes, que passar um final de semana antecipando prazos, porque você, sei lá, sabe que vai ter que viajar na segunda-feira para realizar audiência em outro estado, entendeu? Então esse foi um dos pontos de grande estresse para mim. O ponto número 2, perda de honorários. Gente, pode acontecer por 2 motivos. Ou porque o advogado não explicou o contrato de honorários direito, então tenha muita cautela de explicar passo a passo quais são os valores que vão ser cobrados e como eles vão ser cobrados, porque tem muito cliente que na hora de fazer o pagamento pode dizer para o advogado, mas isso não me foi explicado. E por que isso já foi um ponto de estresse para mim? Porque quando você entra na iniciativa privada, muitas vezes você pega processos que já estão em curso e que não começaram com você. Então muitas vezes o advogado explicou o contrato, o cliente não entendeu e na hora dele fazer o pagamento para o advogado que assumiu o processo, do meio para o fim, por exemplo, ele fala, mas eu não me foi explicado e eu não vou pagar isso. Então, isso é outro ponto de estresse. E também, infelizmente, pode acontecer da parte fazer um acordo com o promovido ou vice-versa, enfim, sem comunicar ao advogado. E o advogado perder seus honorários. Como foi que isso aconteceu comigo? Eu estava passando por um momento de estresse muito grande porque eu estava gerindo um processo muito complicado, envolvendo fraude, etc. E aí, eu, como sempre diligencio os processos, eu consultei o processo de outro cliente, vi que a audiência dele, a gente não tinha nem sido intimado, vi que a audiência dele tinha sido antecipada e comuniquei para esse cliente esse fato, anotei na minha agenda, liguei para o cliente, avisei, etc. Só que aconteceu de dar um choque de audiência desse processo bem complicado que eu estava e desse cliente. O que aconteceu? Eu estava no fórum, fui para a audiência do processo complicado e simplesmente esqueci. Sim, pode acontecer isso, você vai ter que aprender a lidar com essas dificuldades. Esqueci da outra audiência e o cliente não me ligou. Por que o cliente não me ligou? Porque infelizmente aconteceu dele chegar a um consenso, a um acordo com o empregador dele, na época, e não comunicar aos advogados. Entraram na audiência, celebraram o acordo e ele não constou os honorários. Então, quando eu cheguei no escritório, que eu percebi o que tinha acontecido, eu tive um desespero imenso, porque na época, principalmente, eu era advogada associada, então
eu tinha uma responsabilidade, eram honorários que não eram nem meus, eram do escritório para o qual eu atuava na época. Então assim, isso me deixou muito estressada, eu chorei, sim, eu chorei, pode acontecer de você chorar, não se preocupe, é normal, tá? Fiquei extremamente mal, me senti muito mal, revoltada, tentei resolver na época, peticionei nos autos, no teu contrato de honorários, pedindo retenção, fui conversar com o juiz inclusive deferiu, tá? Então, assim, nem tudo que acontece não tem solução. Você tem que aprender a lidar com isso. Mas esse foi outro momento de estresse, de surto. E o terceiro e último. A gente precisa aprender a lidar com o público e com os sentimentos. Porque às vezes você, por exemplo, faz uma instrução, o cliente conta uma história para você quando chega em audiência. Ele, por estresse, por medo, por não entender o que está acontecendo, por vários fatores, ele conta uma versão completamente diferente em audiência. E o que é que acontece? Ele pode botar a perder o processo e ele ainda vai dizer, a culpa foi do meu advogado. Sim, gente, acontece. Já tem outras coisas também que já me estressaram muito da advocacia, mas essa terceira é terrível. E quando isso acontece, você somatiza, porque você pensa assim, mas eu me dediquei, eu me esforcei, eu dei o meu melhor. E ele ainda vem dizer isso de mim, e não só pra mim, pra outros profissionais, entendeu? Então isso já aconteceu comigo e com vários outros profissionais. Cansei de atender cliente no escritório de advocacia que chega e diz, não, porque eu perdi o processo da doutor fulano, porque ela é incompetente, doutora. Ou porque a empresa comprou ele, e por aí vai, entendeu, gente? Graças a Deus, no geral, eu tenho boas relações com os meus clientes, mas sim, isso já aconteceu. Então, quando você soma todo esse combo, isso deixa você muito estressado, você entra num loop, trabalho, você sonha com aquilo, você acorda com aquilo, você come fora de hora, enfim. E aí você vai entrando no estresse muito grande. E foi por isso que eu comecei com o alemão, porque você precisa ter um outro hobby que tire um pouco a sua cabeça do trabalho, entendeu? E mesmo que seja uma atividade de desafio como uma nova língua, isso vai ajudar você, seja um futebol, uma arte marcial, enfim. Gente, clica nos cards que vão estar aqui em cima, tá? Que são as indicações dos vídeos bacanas para assistir. E até o próximo domingo. Tchau!